puxar uma coisa aqui que me veio à cabeça. Claro. Será que o que eu percebo é que nós temos práticas sexuais mais heterodoxas hoje? Não é que é ruim ou certo, que é consentido entre duas pessoas e que não gera uma lesão física, né, etc. Uhum. É aceito. E o que a gente vê é uma mudança até no comportamento de prática sexual entre os casais. Aí minha pergunta, você acha que isso se deve muito, talvez, pelo consumo da pornografia? Ou será que é ou não associado a esse consumo hoje? Eu vejo que, como é que eu vejo a pornografia, né, Alexandre? Eu vejo o seguinte, é como se fosse um filme, né? Eu vou ao cinema e vejo um filme porque eu quero ter emoções, né? Então, quando eu vou no cinema e vejo um filme, por exemplo, eu posso viajar vendo um filme, né? Vamos supor que eu nunca fui à Grécia. Aí eu vejo um filme que se passa na Grécia, eu vivencio aquilo, eu tenho aquelas informações, eu tenho aqueles registros. Muitas vezes a pornografia, ela gera registro de fantasia nos casais. E esse registro de fantasia é importante, entendeu? E aí, conforme eu vou fazendo registros de fantasia, eu abro o meu leque do que eu gosto. Eu vou descobrindo coisas que eu gosto, né? Eu vejo aquilo e falo, isso aqui eu gosto. Mas também eu posso ver um filme e falar, pô, isso aqui não, isso aqui eu não gosto. Então a pornografia, ela gera esses registros de informação. Agora, é claro que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Esse é um lado bom que a gente conversou aqui. O lado ruim é muitas vezes as pessoas usam isso como referência, aí acabam tendo informações distorcidas, muitas vezes as pessoas acabam assistindo compulsivamente, e aí você tem um problema. Então, tudo que é em excesso é ruim. Tudo né? que é excesso é ruim. A gente tem que ter cuidado para nem vangloriar a pornografia e nem demonizá-la. A gente tem que usar a pornografia entendendo o que a ciência diz pra gente do que é importante. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui agora, que é muito comum quando eu recebo paciente aqui reclamando de disfunção erétil, e às vezes surgem aqueles assuntos assim, puxa, quando eu era mais jovem, com aquela minha primeira namorada, ou com a minha primeira experiência sexual, aconteceu isso, falaram pra mim que era pequeno, falaram pra mim que... O pênis era pequeno. Que o pênis era pequeno, que eu não era tão bom, que eu não durava tanto tempo, e isso vai pro resto da vida desse indivíduo. Né? Eu chego, às vezes, um indivíduo aqui com 50 anos de idade, reportando essa experiência lá de trás, ele já chega reportando isso. Então, a pergunta até que ponto as experiências ou os traumas do passado, vamos botar assim, vão ter um impacto na qualidade da sexualidade desse indivíduo e o que a gente consegue fazer com a terapia. Olha, Alexandre, realmente às vezes o passado gera não tenha dúvida, gera trauma, gera angústia. Mas esse paciente, muitas vezes que chega aqui para você reclamando do pênis pequeno e você olha e vê o pênis dele está dentro da média e ele insiste com você que o pênis está pequeno, muitas vezes ele tem um outro transtorno. Eu não vou usar um nome aqui técnico, mas é importante as pessoas saberem, chama dismorfofobia. Né? Então, o paciente ele tem um pênis normal, mas a sensação, a emoção que ele tem é de que o pênis dele é pequeno. É muito parecido com, mal comparando, com a anorexia, né? A pessoa se olha no espelho, se vê gorda e ela está magra, né? E isso pode acontecer também com o tamanho do pênis. O paciente olha o pênis dele e fala assim, pô, mas ele é pequenininho. Mas é como ele está enxergando. E o que vai acontecer, que isso não quer dizer que ele continua no sofrimento. Sim, por mais que você mostre para ele... Não, sofrimento dele não. Então não adianta você mostrar, você explicar, você mostra. Se ele tiver um transtorno obsessivo focado no pênis, você vai trabalhar aqui com ele, você vai mostrar, ele vai 5 minutos acreditar em você. Quando ele sair daquela porta ali, ele já fala assim, eu acho que esse médico aí não é legal, não é bom. Meu pênis é pequeno, eu preciso aumentar meu pênis. Eu preciso aumentar. E aí muitas vezes ele cai na mão de profissionais que não são muito éticos, né? Que é um problema sério na sexualidade, né? Então, e esse paciente, mesmo com esse profissional que não é ético, ele vai lá fazer o procedimento, mas ele vai continuar reclamando. Continua insatisfeito. Mesmo que o procedimento funcione. Mesmo você falando, mostrou que ganhou, às vezes você etc. fez o procedimento ali, às vezes realmente aquele paciente precisa de uma intervenção, você fez a intervenção, ficou ótima a intervenção, mas ele continua acreditando que não está bom. E aí ele passa de médico em médico. Isso é importante colocar, porque hoje com a possibilidade do ácido hialurônico, do preenchimento, sim. Isso aí tem que ser diferenciado, porque ao mesmo tempo que a gente tem as dismorfias focadas no pênis, nós temos também uma entidade que hoje em dia classificou-se como síndrome do pênis pequeno. Sim. Que é uma ansiedade, geralmente aquele rapaz que vai no vestiário tirar a roupa, trocar de roupa e não quer botar talvez uma sunga mais apertada, não quer trocar de roupa ali na frente das pessoas. E muitas das vezes, quando você analisa,
São pessoas que têm um pênis normal, mas tem duas formas de apresentação que eu digo. Uma que você tem uma camada muscular, que é o dartos, que retrai mais, e aí ele com pênis flácido parece menor, mas quando entra em ereção, o pênis fica de um tamanho absolutamente normal. Né? Esse cara é um privilegiado, né? E aí tem um monte de coisa em cima disso, porque a biomecânica acaba sendo mais favorável a esse paciente, ele tem menos disfunção erétil, etc. Exatamente. Mas, enfim, é muito legal até de explicar para o paciente. Eu tento explicar. Que o pênis pequeno é ruim, dependendo do ponto de vista, tem um negócio bom, aquele né? que surpreende. Exatamente. Mas aí, nesses casos, esses pacientes acabam tendo também muita angústia. E aí, nesses casos muito específicos, o preenchimento acaba gerando um benefício. Sim, não tem dúvida. Mas até que hoje em dia a gente acaba aplicando, tem alguns questionários que nós aplicamos, e dependendo do score que esse paciente faça nesses questionários, a gente tem como classificá-lo como um paciente dismórfico ou como um paciente que tem a síndrome do pênis pequeno. Até porque se ele for dismórfico e você fizer o procedimento, não vai ficar ele satisfeito. vai continuar satisfeito, não vai continuar satisfeito. Então essa avaliação, dentro de uma terapia cognitiva, a gente chama de conceitualização cognitiva. É tentar entender como o paciente pensa. Porque se ele pensar dessa outra forma, você pode fazer um procedimento que não vai ter sucesso. Agora, se realmente for o pênis pequeno, às vezes esse procedimento faz com que essa pessoa mude muito. É que nem a orelha de abano, né? Isso. Às vezes a pessoa tem a orelha de abano, né? Você não vai falar, se conforma com a orelha de abano. Não, faz um procedimento. E isso muda a vida da pessoa. Sim. Muda, a pessoa passa a ter uma vida social, passa a se relacionar. Aí o procedimento funcionou. Né? Ótimo, né? Melhorou muito a vida da pessoa, né? E de onde é que você acha que vem essa ideia de que quanto maior, melhor, né? Que é aquela coisa que a gente fala, poxa, mas olha, a vagina tem tantos centímetros de profundidade, ou se for um coito anal, o brinco ânus não tem fundo, né? Não tem, etc. Então, talvez, tem até uns trabalhos mostrando que o prazer está mais linkado até com o calibre, com todo o carinho envolvido durante a relação. De onde é que você acha que vem essa ideia de que quanto maior é melhor? Isso não é de hoje, né? Não é de hoje, mas é cultural, né, Alexandre? Porque muitas vezes a gente associou o pênis com a potência, com a força, né? Essa foi uma associação cultural, né? Do macho mais viril, aquele que tem um pênis maior, né? Por quê? Porque ainda tem uma associação do sexo associada à reprodução. Então imagina-se que o macho com um pênis maior ele vai reproduzir melhor culturalmente. Só que o que acontece? A gente não faz sexo para reproduzir, não é verdade? Sim. A gente faz sexo para ter prazer. Mas a nossa sociedade, ela está presa num modelo reprodutivo. Sim. Né? E o modelo reprodutivo é o quê? Eu tenho que ter ereção, eu tenho que penetrar, eu tenho que fazer a minha parceira ou meu parceiro ter orgasmo e só depois eu gozo. Esse modelo é um modelo reprodutivo. Sim. É um modelo reprodutivo. Então, a gente continua hoje focado na nossa sociedade no modelo reprodutivo, quando na verdade a gente não faz sexo para reproduzir, a gente faz sexo para ter prazer. Aí a gente passa a ter uma coisa que chama de dissonância cognitiva. Eu quero ter alguma coisa com esse padrão de comportamento aqui, só que eu estou imaginando isso aqui. E aí não encaixa. Não casa. Não encaixa, porque como é que eu vou ter... Aí eu só vou ter prazer se na minha concepção eu tiver uma reprodução perfeita. Só que essa reprodução perfeita, muitas vezes ela está no ápice na adolescência. O que a gente chama de reprodução perfeita? Eu ter uma resposta de bate-pronto, eu ter muito desejo, espontâneo. Só que quando eu saio da adolescência e passo a ter, como eu posso te falar, mais preocupação, mais angústia, mais tensões, muitas vezes o sexo não está no meu dia a dia. O homem fica se cobrando, né? E às vezes até a mulher também, ele vai querer, eu tenho que satisfazê-lo, é minha parte como mulher, e aí a mulher fica se cobrando, aí eu brinco, o cara tá se forçando, cansado, não quer ter relação, mas eu tenho que dar prazer pra minha mulher. E a mulher do outro lado pensa assim, não, eu vou ter que também ajudá-la, tá trabalhando, tá cansado, deixa eu dar um prazer para ele também. Aí eu brinco, os dois estão ali tendo relação, mas os dois ao mesmo tempo não estão querendo aquela relação. Mas é porque eles estão entendendo o sexo de uma maneira diferente do que numa terapia a gente propõe. Porque, vê bem, eu posso ter um dia de trabalho muito cansativo, a minha parceira também, e eu posso chegar para ela e falar assim, meu amor, vamos tomar um banho juntos? Sim, fazer uma proposta. E aí eu posso usar o sexo, veja bem, não o coito, o sexo, de uma maneira geral, como uma forma de relaxamento. Sim. Entendeu? Mas o que acontece? Como as pessoas estão muito preocupadas em performar, elas pensam assim, trabalhei o dia todo, cheguei em casa, ainda tenho que performar com a minha parceira, puxa, não, eu vou dormir. Agora, se a pessoa entender o sexo como assim, eu vou chegar em casa, eu vou abraçar,
eu vou beijar, eu vou olhar nos olhos, depois eu vou fazer um carinho, né? Pô, eu vou beber um vinho, vou tomar cerveja. Se rolar, rolou. Se rolar, rolou. Beleza, a gente curtiu aqui, ficamos abraçadinhos, pô, conversamos sobre o dia, pô, a gente fez um carinho. Fica... E aí, já vou puxar um gancho aqui, que é o seguinte. Como é que então, qual é a melhor forma? Falhou. O que é a melhor forma de lidar com essa falha? Porque isso é o desespero de todo homem. Chegou lá na hora e não funcionou. Não. E aí ele fica se cobrando, ele sai, não conversa com a mulher. E aí, qual é a melhor forma de levar a falha? Essa é a brincadeira. Não tem uma receita de bolo para isso. Eu estava milionário, né? mas não tem. Não, mas tem coisas que a gente explica. Primeiro é o seguinte, o que é falhar? É não ter ereção? Né? Porque aí de novo a gente volta naquela ideia do sexo reprodutivo. Sim. Né? Falhou, pô, não consegui fecundar a fêmea. Mas, pô, você está fazendo sexo para fecundar ou para ter prazer? Sim. Né? Agora, se a gente entende a falha, né? Como não teve ereção, não teve orgasmo, realmente a pessoa não conseguiu ter mesmo por vários motivos. São muitas variáveis que interferem no mecanismo de ereção, né? Se você pensar o que tem que acontecer no nosso corpo para o pênis ficar ereto, psicológico, neurológico, vascular, porque todo mundo só está olhando para o pênis. Só que o fenômeno, ele é um fenômeno hormonal, um imbalance entre neurotransmissores do sistema nervoso central. Depois você tem o nervo que vai levar a informação até chegar nesse pênis. Depois a placa, a conexão desse nervo para fazer o relaxamento dessa musculatura lisa do pênis, para entrar sangue, gerar uma ereção. E todo mundo só olha para o pênis. Esquece todo o resto que antecede isso. Por isso que a gente fala, é importante você passar pelo médico antes. Só depois que o médico descartar essa máquina toda hormonal, todo esse mecanismo, ele descartou. Aí você fala, vamos aqui trabalhar o psicológico. Mas é um mecanismo muito complexo. E às vezes as pessoas ignoram isso, porque estão preocupadas com a performance. Então, quando você fala assim, olha, o que é falhar? Falhar foi você ter tido uma relação ruim com a tua parceira, foi você não ter, ou parceiro, né? Vocês não terem se comunicado, Então a gente entende o conceito da falha. O que é falha? O primeiro papo é isso, o que é falha para o casal? E é importante também, né? Sempre na medida do possível, Alexandre, a gente chama o casal. É claro. É isso que eu ia perguntar, como é que é essa questão? Quando que você vê a necessidade de chamar o casal, de trabalhar o casal? Porque isso é uma coisa importante na terapia. Muitas vezes eu vejo que é essa necessidade. Quando a gente tem a possibilidade do casal vir, é muito melhor. Porque a gente já trabalha a comunicação ali, dos dois. E você vê bem, rapaz, um casal que vem para uma terapia discutir o seu prazer, já está anos-luz na frente daquele que não faz isso. Imagina, você sentou ali com a parceria, os dois vão conversar, Antônio, a gente está aqui porque a gente quer melhorar a nossa vida sexual. É 50% do tratamento. Já foi. Mas já sentou ali, já está metade do tratamento. Porque, imagina só, a gente está aqui junto, eu quero uma coisa, você também quer, a gente quer a mesma coisa. Sim. Pô, ficou fácil. Né? Então, quando você tem um casal que se propõe a vamos resolver o problema juntos, pô, cara, isso é sensacional. É uma coisa... Agora é difícil. Sim. Porque tem muito tabu, tem muita ideia do homem de, pô, eu vou lá me colocar... E não é nada disso, sabe? Muitas vezes a mulher fica com vergonha de falar. Quando o casal rompe isso aí, sim, é sensacional, Alexandre, é sensacional. E aí uma coisa que eu estava aqui pensando, tem uns meus pacientes que são direcionados a mim, que tiveram câncer de próstata, né, foram tratados, e a gente sabe que muitas vezes demora-se até 1 ano e meio para essa ereção recuperar. Quando recupera, pode ser que não recupere. Então a gente acaba usando injeção intracavernosa, bomba a vácuo, etc. Uma série de medidas para ajudar esse homem a conseguir ter relação nesse período de necessidade de tempo para esse nervo voltar a funcionar. E aí eu falo muitas vezes o seguinte, olha, você tem que ter intimidade com a sua parceria, você tem que ter intimidade, você tem que ter relação sexual. Só que existe relação sexual sem penetração. E aí até me interpretaram mal, porque eu brinquei e falei assim, poxa, mas aí não teriam lésbicas no mundo? Isso não foi... O que eu queria dizer é o seguinte, que mesmo sem falo, o prazer é dado. Você vê que as lésbicas, vão ter altos prazeres. Sim. E por quê? Porque não é necessário falo para dar o prazer. E quando você transmite essa informação para um homem, de que, olha, você por enquanto o seu falo não está funcionando, mas você tem que continuar tendo intimidade com o outro lado, né? E aí vem o ponto, eles não entendem. Mas não existe isso. Como eu vou ter uma relação onde não tem penetração? Como é que é isso?
É porque realmente todo mundo quer ter a penetração e eu entendo o paciente, né? A dificuldade que os pacientes têm, eu costumo dar o exemplo. Imagina o seguinte, Alexandre, imagina que você corre ali a Lagoa, na Rodrigo de Freitas, né? São uns 7,5 km. Aí você sofreu um revés, machucou as duas pernas, né? Quebrou o pé, e aí você ficou de cadeira de rodas. Ficou de cadeira de rodas, teve que fazer uma intervenção, né? E aí você corria a Lagoa em 35 minutos, 40 minutos, corria pra caramba. Teus amigos continuam correndo a Lagoa, entendeu? Sim. Mas você ficou 2 meses de inconvalescência. Aí você vai voltar a correr a Lagoa. Você vai correr de novo em 35 minutos? Você não vai conseguir, né? Vai ter que voltar devagar. Vai ter que voltar devagar, né? Aí você começa devagarinho. Então você corre 1 quilômetro, corre 2, corre 3. O que acontece na sexualidade é que os pacientes não conseguem entender assim. Ou é 0 a 100. Ou eu tenho ereção ou eu não tenho ereção. E ele não consegue entender que quando a gente fala para ele assim, olha, vamos correr 1 quilômetro, mas o meu objetivo com você é que você volte a correr como era antes. Só que eu quero que você volte a correr como era antes. Eu não estou aqui falando para você se conformar. Porque a gente sabe que a ciência pode te oferecer essa mesma resposta que você tinha antes. Mas você vai ter que passar por um processo, né? Para poder ir se restabelecendo, igual como acontece quando você sofre quebra a perna e volta a andar. Você não imagina assim, quebrei a perna, amanhã eu vou correr a maratona. Você entende que você tem que passar por um processo para se recuperar. E é isso a grande dificuldade. Por quê? Porque aí o homem não quer. Ele quer papum. Falei, bom, mas não pode ser assim. Você tem que ir se expondo à situação gradativamente para o teu cérebro lembrado como era antes. Aos poucos você vai melhorando e progressivamente você vai melhorando. E aí a ciência pode ajudar, porque aí tem a injeção, né, intracavernosa que pode ajudar nesse processo. Chegando no final, se nada der certo, o implante peniano. O implante peniano, você tem toda a ciência ajuda muito. Mas o problema é isso, é que você tem que sair, você tem essa progressão. E muitas vezes para o casal, para o homem, essa progressão é muito difícil. Por quê? Porque como o sexo está focado só no coito, e o coito só vai acontecer lá na frente, né? Porque ele vai progressivamente melhorando. É difícil eles entenderem que o sexo é muito mais além do que o coito. Muito mais. Mas assim, vai acontecer o coito, só que ele vai progressivamente. Né? Você vai começar talvez logo depois da cirurgia, realmente talvez você tenha dificuldades, passou por um trauma, né? Mas conforme você vai em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 relações, o corpo vai linkando e aquela ereção começa progressivamente a voltar. Desde que você consiga, nesse processo, aceitar bem o processo e ficar feliz com esse processo e progressivamente você vai melhorando. Porque, vamos supor, pega de novo esse exemplo da Lagoa, eu quebrei a perna. Aí eu fui corri só 1 quilômetro. E aí que entra a questão do psicólogo, né? Eu corri só 1 quilômetro, eu posso interpretar isso da seguinte maneira: pô, que droga. Tô ferrado, olha lá. Pô, todo mundo correndo na Lagoa aí, pô, e agora eu já corri isso tudo, pô, eu não dando corro, 2 voltas. Agora eu tô aqui, que droga. Aí esse cara, ele vai abandonar. Agora se ele pensa assim, pô, legal, pô, fiquei 2 meses parado, pô, fui no doutor, tô correndo 1 quilômetro, pô, legal. Amanhã eu vou correr 1,5 km. Sim. Pô, daqui a 2 semanas eu vou estar correndo 3 quilômetros. Pô, e daqui a 5 meses, 6 meses eu estou correndo na Lagoa de novo. Então, observa que a maneira como ele interpreta, e aí é o grande barato de uma terapia cognitiva, como ele interpreta aquela situação faz toda a diferença. Sim, a forma que você está vendo. É a brincadeira do copo cheio, exatamente, do copo vazio, exatamente. cheio. Esse é o máximo da terapia cognitiva, né? Então, muitas vezes o terapeuta cognitivo vai trabalhar, e a gente vai usar várias técnicas, questionamento socrático, estruturação cognitiva, para poder sinalizar isso para o paciente. Né? E muitas vezes a gente tem que trabalhar com esse paciente também questões de autocompaixão. Sim. Porque às vezes ele se cobra demais, ele se culpa demais, ele sofre demais, e aí isso impede que ele faça esse processo.